também tem uma grande propaganda, ainda que não seja tão direta, meio anti-religião, assim, anticristianismo, que tá começando a entrar no Brasil também. Até coisas que são que não são diretas, né? Não são oposições diretas ao cristianismo, mas que na prática são, tipo exacerbação de sexualidade, enfim, de materialismo, de tudo mais. Por que você acha que o Brasil continua um país que é majoritariamente, mesmo os pobres, majoritariamente conservador, majoritariamente cristão? Aonde ficam não sei se essa pergunta vai ser muito metafísica e maluca, mas aonde ficam armazenados esses valores que mesmo sob porrada eles não saem dali de um povo? Século após século eles continuam ali. Olha, de modo geral, quando a gente fala numa certa imunidade dos povos em relação aos, vamos colocar assim, os valores modernos ou os valores pós-modernos. Pra ser muito gente fina. Sim, vamos botar como valores modernos. Isso, em relação aos valores modernos, de um modo geral, bem, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que esses são valores que, quer dizer, no caso, os valores não modernos, os valores tradicionais, eles foram cultivados pelos nossos ancestrais ao longo de infinitas gerações, ao longo de séculos ou milhares de anos. Então, são coisas que, em alguma medida, estão entranhadas até, dependendo se a pessoa acredita, se a pessoa é junguiana, por exemplo, até mesmo no inconsciente coletivo. É algo que está ali presente sob a forma de símbolos, de ideias, de mitos. Está presente, às vezes, no folclore, está presente no conteúdo que a gente estuda, na nossa literatura, na nossa arte, por aí vai. Então, são coisas que se fazem presentes ali e que, em alguma medida, ajudam a moldar a nossa cabeça na infância, se você teve, pelo menos, uma infância mais ou menos regrada, com uma família razoavelmente normal, o que, às vezes, também não é o caso. E aí entra um outro fator também. De um modo geral, esses processos de modernização espiritual, psicológica, social, eles se dão com o desenvolvimento do capitalismo. Conforme o capitalismo vai se desenvolvendo, vai se entranhando, vai se espalhando, isso vai se proliferando também no âmbito cultural, social, psicológico, moral, religioso. Dando um exemplo, a gente sabe que aquilo que, por assim dizer, gerou o feminismo ou, vamos colocar entre aspas, a condição contemporânea da mulher, foi basicamente o capitalismo que queria aumentar o exército de reserva, né, o exército de trabalho, e incentivou, empurrou as mulheres a se tornarem também trabalhadoras assalariadas, porque assim você consegue puxar o salário médio do trabalhador para baixo pelo excesso de oferta de mão de obra. Então, assim, o capitalismo, ele vai, na medida em que ele vai transformando cada cidadão também em uma mera engrenagem, ele vai se livrando dos valores tradicionais, porque os valores tradicionais, eles são imateriais, eles se colocam na contraposição daquilo que Guénon chama do reino da quantidade. O reino da quantidade é essa cultura na qual o que importa é o mais, o que importa é a mera quantidade, que está muito atrelado ao capitalismo, evidentemente, e esses valores tradicionais, eles pertencem a um outro tipo de esfera, a esfera da qualidade. O que importa é o que importa é a profundidade de uma determinada ideia, de um determinado valor, e não a quantidade, não o aumento meramente material. Para o capitalismo, né, o que importa é exatamente o acúmulo de capital, a superprodução, o aumento das relações comerciais e por aí vai. Então, o capitalismo vai diluindo esses valores tradicionais porque eles operam como barreira. E isso se dá, inicialmente pelo menos, nas grandes metrópoles. Então, esse processo de degeneração cultural começa ali nas capitais e nas grandes metrópoles. Países que possuem uma grande população rural ou que não são plenamente urbanizados, eles já têm uma barreira natural, porque aquelas ideias antitradicionais, eles não vão se espalhando com tanta facilidade. Cidades que não têm universidade, por exemplo, porque a universidade também é um elemento difusor das ideias modernas, cidades que são mais rurais. Isso é válido em qualquer país. Quando a gente pega, por exemplo, a geografia eleitoral de um país como a França, que é um país extremamente moderno, ainda assim, quem vota nos nacionalistas? Principalmente, se a gente pegar a geografia, as províncias do interior. Paris vota esmagadoramente, seja pelo Macron, seja por qualquer candidato que seja antinacional. Enquanto as províncias ali do sul da França, a Aquitânia, a Borgonha, a Champagne, votam na Marine Le Pen, porque são regiões mais rurais em que você ainda tem aquela ideia
da família tradicional francesa que mora ali numa vilazinha, que cria umas galinhas e que planta um pouco no seu quintal e por aí vai, e que frequenta a missa todo final de semana, pelo menos, todo domingo. Então, essa importância, essa barreira do mundo rural em relação às ideias que vêm do meio urbano também influencia e também tem um papel no porquê, mesmo no Brasil, você ainda tem um certo resguardo em relação aos valores tradicionais. Agora, evidentemente, a internet e a universalização da mídia problematizam isso um pouco, porque mesmo em qualquer cafundós aí do Brasil, o cara tem acesso também aos valores modernos através, seja da televisão ou da internet. Então, aos poucos também, a gente começa a ver, mesmo nas cidades pequenas e mesmo no meio rural, esse fenômeno da degeneração. Por outro lado, pelo fato de que nas cidades já existe uma saturação disso, novas gerações começam a aparecer, inclusive nas metrópoles, que estão cansadas aí do reino da quantidade e que estão buscando mais profundo. Então tem essa dialética aí que é interessante e que é bastante recente. Você acha que... Então, o ponto principal do capitalismo é isso, é a quantidade. Então, o capitalismo ele não tem, por exemplo, uma guerra específica contra, por exemplo, a família, contra a masculinidade. A degeneração da masculinidade, as mulheres ficando mais masculinas, os homens menos masculinos, as famílias menos numerosas, as pessoas mais doentes, com mais doenças tipo depressão, ansiedade, essas coisas assim, são mais, né, e consequentemente, menos casamentos, menos fertilidade, enfim. Isso é tudo consequência do capitalismo, mas isso não é uma coisa que é ativamente pensada pelas elites para causar isso nas pessoas, ou também é? Eu diria que também. Eu diria que não todas, porque existem realmente figuras que estão interessadas apenas na questão do capital, apenas na questão econômica. Mas se a gente pega aí alguns dos principais e primeiros filósofos do liberalismo, da modernidade, inclusive alguns caras extremamente relevantes como Kant, eles já pensavam uma espécie de ordem mundial futura, na qual a família não teria um poder de verdade sobre os filhos, na qual você não teria nações independentes com capacidade de soberania, de guerrear entre si. Então, esses utopistas do iluminismo, do início da modernidade, mesmo que eles ainda estivessem no início do processo, porque a gente está pensando aí século XVIII, em tese, a sociedade ainda é tradicional para a maioria das pessoas. Mas os caras já estavam projetando utopias nas quais todos esses fenômenos que nós vemos hoje, da destruição da família, do fim da soberania nacional e por aí vai, os caras já estavam projetando isso. Agora, o capitalismo em si, ele opera meio que como uma força cega, né? Ele vai desenraizando os povos, ele vai ali lançando os povos no nomadismo, né? Esse fenômeno da imigração é basicamente uma espécie de nomadismo do capital. Ele vai diluindo os valores tradicionais que operam como barreiras para sua expansão, e ele faz isso de forma cega porque é aquilo que é mais interessante para ele próprio se expandir e se reproduzir. Porém, vários dos membros dessa elite fazem isso de maneira intencional, porque eles têm a mente ainda utópica da maneira como os pensadores iluministas, e eles sabem que o capitalismo vai levar a sociedade a nível mundial exatamente nesse fim, que é aquilo que a gente chama de globalismo, nova ordem mundial e por aí vai.